Então, pessoal, agora a gente vai ter o nosso próximo convidado. Eu só vou passar o link aqui para ele adentrar e peço que vocês aguardem só um instante enquanto ele possa estar adentrando na sala. Saudades, professora Silvana. Boa noite, doutor Clebeste. Tudo já com o senhor? Boa noite, tudo em paz, meu amigo? Firme. Desculpa aí pelo atraso. Tranquilo, ainda temos um minuto ainda para começar no horário combinado. Certinho. Então, pessoal, este é o mestre Cleobeste Santos. Ele além de professor, ele também é perito. E se eu for falar o currículo dele aqui por inteiro, a gente vai gastar todo o tempo, porque realmente o cara é fera. Ele é mestre com louvor e doutorando em modelo computacional, pós-graduado em segurança da informação, também em direito digital e compliance, e também em computação forense e perícia digital. Graduado em tecnologia da informação pelo IFTO e também é bacharel em Direito pela UFT. E ainda está realizando uma pós-graduação em Ciências Penais. O nosso mestre ele atua como servidor público na Justiça Eleitoral e também como professor em várias instituições de ensino, como na UFT, na Unitins, dentre outras. E eu admiro ele também como pesquisador, inclusive a gente estava conversando dias atrás, que ele é um cara muito... Ele tem sede, né, de conhecimento. E, inclusive, ele é autor aí de várias obras e livros também, ao quais eu estarei repassando para vocês aí logo em breve. E é isso aí, doutor. Tá com o senhor. Então, boa noite, agradeço aí ao Breno pela apresentação. Só para os alunos terem noção, eu trabalho com tecnologia desde uma época que talvez vocês nem estivessem vivos ainda. Isso não quer dizer que eu saiba mais do que quem começou a estudar recentemente, é só para que vocês tenham ideia de que faz muito tempo mesmo que eu trabalho com isso. E posteriormente eu comecei a desenvolver software, né, tributário, e por isso eu me apaixonei pelo direito. Mas eu não vou ficar falando tanto aqui do currículo, eu só quero semear na cabeça dos alunos, que eu vi que são de períodos iniciais aí do curso, para que eles abram a mente para o direito digital, que eu ministro essa disciplina em algumas instituições, inclusive no exterior. Eu já tive a oportunidade de ministrar aulas também nos Estados Unidos, na Europa. Eu venho participando de grupos de estudo em diversas localidades aí do globo, e eu peço que vocês deem uma olhada nesse sentido, com bastante carinho, no direito digital, porque além dele ser interdisciplinar, vocês vão ter contato com outras áreas do conhecimento. Ele é uma reinterpretação dos demais ramos do direito. Não existe o direito digital ainda como um direito autônomo. Não existe um código, por exemplo, específico para o direito digital, muito embora ele seja extremamente importante. Qualquer relação jurídica que vocês imaginarem,
na atualidade, ela pode estar acontecendo, ela pode acontecer na realidade pelas vias digitais, né? Pela internet, por exemplo. Você tem questões tributárias pela internet, o e-commerce, que tem a ver com as relações de consumo, são feitas pela internet. A gente tem crimes digitais, que é um dos vieses mais famosos aí em termos de direito digital. Mas, feito esse introito, eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu vou trazer para vocês. Deixa só eu escolher aqui qual é a tela que eu vou compartilhar para vocês. Breno, como o chat deles não está habilitado, inclusive, se quiser habilitar, eu não sei se pode, qual é a regra aí, eles podem fazer perguntas também, se for o caso, eu não sei se é permitido. Na verdade, está habilitado, professor. É porque para mim ele não mostra, está desabilitado aqui, eu não sei por Ah, quê. sim. Se for surgindo alguma, eu vou lendo para o senhor. Ah, tranquilo, então perfeito. E a apresentação já está sendo mostrada, você pode... Sim, sim. Então, tranquilo. Então, eu trouxe aí, primordialmente para vocês, slides a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou me deter principalmente nessa lei, porque ela realmente é a lei que está em voga, né? A gente está vendo, quem acompanha, na realidade, vê notícias diárias sobre essa lei. A gente tem relações que envolvem dados pessoais, a gente vai entender o que são dados pessoais logo em breve em outros slides. Quando você vai a uma farmácia e você fornece ali o seu CPF, ali é uma coleta de dados pessoais que está acontecendo. E eu quero que você me responda, Breno, se o meu áudio está ok, se está Tudo tudo perfeito. Tudo tranquilo, perfeito. né? Para que e os alunos se manifestem aí no chat para o Breno, caso tenha alguma dificuldade, para que eu não avance no assunto e crie ruído aí de comunicação, mas tranquilo. Então, quando você vai em uma farmácia, o que está acontecendo naquele momento é uma coleta de informações a seu respeito. E essas informações que nós chamamos legalmente de dados pessoais, que são dados que dizem respeito a uma pessoa física, esses dados eles podem servir para coisas boas e também para coisas ruins. Você pode ter esses dados coletados meramente por uma obrigação legal. Por exemplo, você precisa emitir uma nota fiscal quando você compra um produto. Você precisa fornecer ali o seu CPF, o seu nome e algumas outras informações, porque isso é uma obrigação legal frente, por exemplo, a questões tributárias. Mas pode ser que essas informações, quando as farmácias coletam, essas informações possam ser utilizadas depois para fins discriminatórios. Pode ser que uma farmácia ela forneça os dados pessoais de nós todos aqui presentes nessa live de hoje e eles descubram com o tempo que nós temos determinadas doenças, porque nós compramos determinados remédios, ou eles podem se utilizar do que nós chamamos de análise preditiva, que é uma expressão que está muito na moda, que tem a ver com direito digital, que é uma espécie de adivinhação do futuro. Eles podem fazer cruzamentos de dados e tentar descobrir se nós temos tendência a adoecer, por exemplo, de câncer no futuro. E isso pode gerar uma discriminação, porque essas farmácias podem fornecer esses dados para planos de saúde, e esses planos de saúde eles podem encarecer as ofertas que eles vão fazer para uma pessoa que tem potencialidade de adoecer, em detrimento, né, diferentemente do que faria com uma que eles acreditam que não terá doença alguma. Então é só um exemplo para a gente ir desenhando esse cenário extremamente perigoso, inclusive, além de importante, que venha a ser tutelado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, que veio parcialmente a entrar em vigor esse ano. Tranquilo? Até aí tudo bem, né? Eu acho que eu não estou falando muito tecniquez para não assustar os alunos, né? E outra coisa que eu quero que fique na cabeça de vocês, além de vocês namorarem a ideia de sempre darem uma olhada no tal a respeito dos ramos do direito que vocês vão estudar, é que essa área de proteção de dados, ela é uma grande oportunidade,
tanto para que vocês façam pesquisa, porque envolve diversos aspectos e não somente jurídicos, também para que vocês possam escrever seus trabalhos de conclusão de curso nesse sentido, e para que vocês no futuro possam trabalhar com isso, porque a gente precisa de profissionais nesse tocante, e essa é uma das áreas que, acredito eu, ela não vai sumir. Ela pode, claro, sair da mídia. Teve na década de 90 a criação do Código de Defesa do Consumidor, e à época foi algo muito badalado, e esse badalar está acontecendo na atualidade por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, por conta da LGPD, mas ela vai permanecer sim, porque ela protege os direitos da personalidade. Eu vou explicar isso de maneira bem tranquila. Na realidade, eu vou tentar fazer um reparo para vocês, claro. Quando você faz uma postagem no Facebook, por exemplo, ali você está fornecendo informações que dizem respeito à sua personalidade. Em outras palavras, quando o Breno ele publica uma postagem lá no Instagram, no Twitter ou qualquer outra plataforma online, ali são pedaços do Breno que estão ficando na internet, que estão ficando naquelas nuvens de dados, que estão ficando em poder dessas plataformas digitais. Ou seja, é uma extensão da personalidade do Breno. É o Breno aquilo ali. Ali são coisas que partiram daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, essas normas de proteção de dados, não somente a norma brasileira, a gente vai ver que tem normas internacionais também que versam sobre esse tema. Essas normas, essas leis têm a preocupação de proteger esses fragmentos de nós que ficam em poder de outras pessoas, de outras empresas, né? Essa é uma grande preocupação para que haja um tratamento, vamos dizer, leal, que haja um tratamento transparente dentro da legalidade, sem abusos, para que não ocorram, por exemplo, discriminações como a que eu falei em exemplo anterior em relação às farmácias e aos planos de saúde. Então, não esqueçam disso, é uma grande oportunidade para que vocês trabalhem com algo que, acredito eu, não vá ser esquecido. Aí uma pergunta básica, bem rápida, para que a gente possa trabalhar com a própria lei depois aqui nos slides, é o que são dados, né? Dados, como eu disse, o Breno antecipou também, eu sou da área da computação e depois fui para a área jurídica, eu sou um profissional híbrido, que é um perfil, inclusive, interdisciplinar, né? Essa é uma palavra que tem ficado muito em voga. Dados não são informações, né? A gente pode ter um número qualquer, por exemplo, número 1, número 5, número 7, número 9, um monte de números em sequência, escritos num papel. A gente pode ter esses mesmos números salvos de maneira digital em um banco de dados, mas sem que haja outras informações para dizer que tipo de número é aquele, a gente não transforma esses dados, que são esses números, em informações. Então, eu só quero que vocês memorizem essa diferença. Dados são potenciais informações ainda não identificadas. Quando a gente identifica os dados, quando a gente coloca uma coluna lá no Excel, ou então cria uma tabela no Word, e a gente bota nome, endereço, telefone, ali são meta-informações, né? São informações sobre informações que a gente vai guardar. Então, quando você começa a colocar os dados, realmente, eles precisam dessa identificação. É só para que vocês saibam que os dados eles podem ser armazenados sem que necessariamente você saiba o que eles significam, mas eles merecem proteção jurídica também de qualquer forma. Isso é mais uma questão mais técnica para a gente ir namorando os ditames da LGPD. Então a gente tem, aí está em inglês, mas é muito tranquilo, tem data, que é dados, né? Em cima tem processing, que é processamento, e a gente tem informação, que é bem tranquilo de ser traduzido aí. Ou seja, a gente pode ter dados armazenados em papel, em bancos de dados, num drone, num carro autônomo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um chip na minha mão direita. Eu não sei se vocês já sabem disso. Eu sou considerado para a literatura um ciborgue, né? Esse chip eu coloquei, é um implante que é feito. Eu posso tirar esse chip, claro, eu posso removê-lo, mas por enquanto ele está aqui.
e vocês estão tendo a oportunidade de ter uma palestra, acredito, pela primeira vez com um ciborgue, porque é isso que eu sou, um cybernetic organism, um organismo cibernético, ou seja, é a junção de biologia com eletrônica. Então, esse chip meu, ele tem dados armazenados, eu posso cadastrar, por exemplo, informações relacionadas a uma porta da minha casa, para que eu só encoste minha mão, essa porta abra. Eu posso cadastrar meu cartão de crédito para chegar nessas máquinas de aproximação e eu não precisar usar o cartão, só uso o chip que está em minha mão. São coisas aí da modernidade, o professor de vocês não tem um pingo de juízo, né? No caso eu, para testar no próprio corpo, né? Claro que eu dou aula sobre isso e eu achei prudente, pelo menos até então, depois talvez eu mude de ideia, não sei. Ou coloque até mais chips, né? Tem colegas meus que têm nas duas mãos, tem 3, 4 chips. Isso são coisas da modernidade, eu espero que não se assustem, né? Mas o que interessa é que isso existe, essas pessoas são chamadas de pós-humanos. Aí, questões jurídicas do direito digital nascem com isso também. Digamos que você coloque um olho biônico, já tem pessoas que usam um olho melhorado. Como é que essa pessoa deve ser tratada pela sociedade? Se o Breno coloca um olho biônico e ele vai fazer um concurso público, ele vai poder fazer a prova como se fosse um humano normal? Ou ele, como ciborgue, ele vai ter que ser excluído do concurso público porque ele é um ser humano melhorado? Ou então a gente pode se perguntar, será que ele não é um ser humano piorado? Ele não é uma espécie... Professor, Sim, pode falar, Breno. tem uma aluna perguntando aqui se é sério mesmo se esse chip funciona. Sim, inclusive podem ir no YouTube, vocês pegam meu nome, coloquem lá no YouTube, coloquem meu nome lá, vocês vão achar um monte de vídeos, no meio tá lá o do chip lá, inclusive o implante sendo feito. Para quem tem coragem de assistir essas coisas, né? O cara enfiou lá uma agulha em mim, espetou lá o chip e ficou aqui na minha mão direita. Tô falando sério. Fiquei bastante curioso também. Ele funciona via o quê? NFC? NFC, Near Field Communication. Comunicação por campo próximo, igual os dos celulares. Inclusive o meu celular conversa com minha mão. Enfim, e o pessoal sabe que eu trabalho com segurança da informação, com essa parte de hackers, eles até brincam, né? Jamais aperte a mão direita do professor Cleóbert, ou então entregue seu celular para ele segurar, mesmo que seja por um segundo, né? Eles brincam, acham que já tem alguma espécie de vírus aqui ou coisa do gênero para atacar os dispositivos das pessoas, né? Colher todas as informações. Exato, fazer a coleta ali indevida. Então, voltando aí para os slides, a gente tem dados em todas as partes. Hoje a gente tem o que a gente chama de internet das coisas. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, Internet of Things, que são as coisas conectadas. A gente tem cafeteiras conectadas, a gente tem lâmpada, aqui em casa eu tenho lâmpadas que se conectam à internet, você controla a lâmpada à distância via internet, você tem câmera, você tem geladeira conectada, nós somos adultos, tem vibradores conectados à internet, eu não sei para que cargas d'água alguém quer um vibrador, um objeto sexual conectado à internet, eu não sei se para coletar dados de suas próprias profundezas ou coisa do gênero, não faço ideia, mas enfim, existe isso, existe fralda geriátrica conectada à internet em hospitais para avisar quando um idoso, por exemplo, precisa ser limpo, né? Ele fez ali suas necessidades, etc. A gente tem tênis conectados à internet. É a internet das coisas que o nome já está mudando para a internet de todas as coisas. É Internet of Everything. Misericórdia, um trem desse. Rapaz, professor, só interrompendo aqui, é verdade, quando era criança, ouvia dizer que o chip era o chip da besta, é verdade mesmo? Isso deve ser o chip dos bestas, né? Eu costumo dizer isso quando alguém me pergunta aí sobre isso, né? Questões cristãs aí, eu não vou adentrar nisso, né? Questões religiosas, mas eu vou brincar. Isso é o chip dos bestas. Quem não tem o que fazer, coloca esse chip na mão aí para dizer que é diferentão. Só estou brincando com vocês. Isso não é coisa nova. Na Suécia, muita gente já usa há muito tempo esse tipo de chip em vários países do mundo. Mas como eu disse, você pode retirá-lo também, se você quiser, né, depois. Claro que eu sou um pesquisador da área, não estou incentivando vocês para fazerem nada disso, que isso fique claro. Mas então, a gente tem dados sendo trocados, dados sendo espalhados aí de diversos dispositivos e a gente faz processamento com esses dados para que eles se transformem em informação, que é aquilo que realmente a gente compreende.
A gente tem informações surgindo na tela dos nossos celulares que vêm a partir desses dados. E as leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela visa proteger uma espécie de dado que é um dado específico, chamado de dado pessoal, que a gente vai já entender qual a diferença dele para os outros dados. Eu não sei se vocês acompanharam esse escândalo relacionado às eleições do Donald Trump, que envolveu notícias falsas, as tais fake news, envolveu intervenção de pessoas que moravam na Rússia. Isso fere a soberania dos Estados Unidos. Vocês devem ter estudado ou estão estudando ciência política, e a gente estuda questões de soberania no direito internacional, talvez que vocês ainda não tenham estudado. Vocês vão ver questões relacionadas à soberania também, mas o que interessa é que essa empresa chamada Cambridge Analytica, ela coletou de maneira abusiva milhares de informações, milhares de dados de pessoas do Facebook, e inclusive até de pessoas que não estavam no Facebook, mas tinham alguma ligação com aquelas pessoas que eles coletaram os dados, e eles, com esses dados em mãos, eles descobriram qual era a parcela da população que estava indecisa. Quais eram aqueles eleitores que não sabiam em quem votar. Então, eles enviavam muitas notícias para essas pessoas, para fazer com que essas pessoas votassem no Donald Trump. Inclusive, muitos usaram notícias falsas para convencer esses eleitores a votarem no Trump. Isso é o que a história conta. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra o Trump aqui, isso não vem ao caso. Mas o que interessa é que isso feriu o tecido da democracia norte-americana. Isso criou um distúrbio no próprio processo eleitoral norte-americano, que é uma preocupação jurídica, política, social e etc. E esse é um caso que veio a influenciar na criação da nossa lei de proteção de dados pessoais, exatamente para que não aconteçam esses escândalos aqui, como esse dessa empresa, né, essa Cambridge, uma empresa da Inglaterra, que fez essa coleta abusiva de informação das pessoas e usou essas informações coletadas para fins também abusivos, né, para fins ilícitos, como o envio de notícias falsas. Aqui só é um slide que mostra uma das notícias, inclusive de 2018, né, sobre esse escândalo, e eu recomendo que vocês assistam na internet, nessas plataformas de streaming, de filmes, né, de séries, esse documentário chamado Privacidade Hackeada. Quem ainda não assistiu, por gentileza, assista, que vai contar exatamente a história das eleições com Facebook, com Cambridge Analytica e a questão dos dados pessoais, que são dados de pessoas físicas, né, de pessoas que não são empresas, pessoas jurídicas, usados para fins ilícitos, para fins ilegais, para fins imorais também. Outra série que está muito em voga esses dias, eu não sei se vocês já ouviram falar ou se até mesmo já assistiram, é o Dilema das Redes. Essa série ela é bem polêmica, porque ela mostra como é que acontece a manipulação das plataformas digitais em relação a nós, usuários. Para vocês terem uma ideia, existe uma economia chamada de economia da atenção. É uma economia que ela faz com que essas empresas elas estudem as maneiras de fazer com que nós fiquemos cada vez mais tempo na frente de uma tela. Então, é comprovado, isso é estatística, que quando você pega seu celular e você vai fazer uma mera postagem no Facebook, você tem a intenção apenas de fazer a postagem, você vai mandar uma foto lá no Facebook ou no Instagram, mas eu vou falar especificamente do Facebook. Quando você abre o Facebook e faz essa postagem, você, em média, isso é a média mundial, né? A população mundial, em média, vai gastar mais 1 hora na frente da tela, olhando alguma outra coisa. Ou seja, a gente não consegue entrar nessas plataformas e fazer apenas algo rápido. A gente termina querendo ver as notificações, ver se alguém curtiu ali a nossa foto, se aquela menina que nós estamos afim, ela mandou alguma mensagem e vice-versa.
etc. Ou seja, existem mecanismos que são inventados, que são mantidos por essas plataformas digitais para fazer com que a gente fique a maior quantidade de tempo usando-as. E isso é uma disputa entre elas. Tudo isso que nós fazemos em meio digital tornou-se um vício programado. E isso é muito perigoso. Inclusive, o direito vai ter que se mexer para regular esse tipo de coisa. E essa série que aparece aí nesse slide, O Dilema das Redes, escancara para a população em geral, principalmente para quem não é da área jurídica, como é que essas coisas acontecem. Por isso que eu recomendo fortissimamente que vocês assistam. E vocês vão... Sim, pode falar. Uma ênfase ao qual eles deram que eu achei bastante importante foi aquela da eficácia da notificação, né? Isso chama-se reforço positivo na psicologia. Você gosta daquilo que reforça as suas crenças, que reforça os seus gostos. Então, se você abre o seu Facebook e não tem notificação nenhuma, você fica triste. Mas se você abre e tem várias notificações, você fica salivando de vontade para ver logo o que é que está ali. E isso é proposital, isso gera dopamina no seu cérebro, que é uma das substâncias do prazer, né? Como você bem colocou. Isso tem uma eficácia muito violenta na psique humana, né? Mexe tanto com o hardware, ou seja, tanto com a parte química do nosso corpo, quanto com a parte lógica, quanto o nosso software, que é a nossa mente. Tudo isso é manipulável e essas plataformas digitais, elas se utilizam desse conhecimento para nos manipular realmente. Eu não estou aqui assustando vocês, dizendo que agora vamos virar anarquistas e tocar fogo nos celulares e nunca mais entrar em nada, né? Não é essa a proposta. É apenas para que a gente compreenda os mecanismos por trás daquilo que nós utilizamos, porque o professor se considera um pesquisador, como o próprio Breno falou, e nós cientistas, nós não nos, nós somos inquietos no sentido de descobrirmos como as coisas funcionam. Como é que eu uso o Facebook todos os dias e eu não tenho a curiosidade de saber como é que aquilo funciona, pelo menos de maneira superficial. Então tenham esse tipo de comportamento também em suas vidas, sejam curiosos. Stephen Hawking, né, grande astrofísico inglês que morreu recentemente, ele deixou essa frase: be curious, seja curioso, né? Isso tem que fazer parte da vida de vocês, não somente em relação ao direito, mas em tudo que vocês fizerem aí. E o Dilema das Redes traz várias curiosidades, vamos dizer assim, para que a gente aprenda mais sobre os problemas no fornecimento em massa de dados pessoais, de dados relacionados a indivíduos do mundo inteiro. O Twitter, para quem não sabe, o Twitter foi criado num ambiente de guerra, onde as pessoas não conseguiam usar outras plataformas digitais. Então, eles criaram uma plataforma que nasceu por conta dessa privação à liberdade de expressão. Veja, a gente está falando de direito, de garantias, inclusive constitucionais, sendo feridas. E esses criadores do Twitter, eles criaram apenas com 140 caracteres para poder mandar rapidamente, inclusive de aparelhos que tivessem uma internet muito lenta, que tivessem um poder de processamento muito, muito baixo. Então foi por isso que nasceu o Twitter, que ficou muito famoso e muita gente utiliza, mas foi por conta dessas questões relacionadas ao direito, né? Inclusive com feridas, repito, a garantias estampadas em diversas constituições do mundo inteiro. E a gente sabe, nós estudantes, que a Constituição ela é a principal norma, pelo menos em nosso país e em vários países do mundo, né? Então, falando de Europa, na Europa existe em vigor desde 2016, 2 anos antes da nossa LGPD, existe a GDPR. Eu estou falando em inglês, que seria a pronúncia dessa sigla, mas a gente pode falar em RGPD, ou seja, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Aí está em inglês, seria General Data Protection Regulation, né? Regulação Geral de Proteção de Dados, que é a mesma coisa, é a norma que foi criada em âmbito da União Europeia. E a União Europeia, a gente sabe, é um
conglomerado de países, né? E esses países eles resolveram criar uma norma única em relação à tutela e o uso dos dados pessoais de cidadãos europeus e também de quem por lá esteja. Se eu sou um turista e eu estou lá em Paris, e eu gostaria muito de estar, inclusive, diga-se de passagem, né? Você está lá em Paris e você acessa um site de qualquer parte do mundo e esse site fornece produtos e serviços para você, mesmo que você não seja europeu, mesmo que você seja um maranhense, como eu, você vai estar sob a proteção dessa norma chamada GDPR, ou RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. E as empresas que não estiverem em conformidade com essa norma, elas podem sofrer sanções, inclusive sendo suspensas de oferecer seus produtos e serviços ali para o território da União Europeia. Professor, questões de soberania. Como é que os países conseguem ter eficácia das suas decisões? Digamos que a China vendeu produto para pessoas que estão na Europa, mas ela coletou informações de maneira abusiva. Como é que os países da Europa vão punir a China? Isso é muito complicado, vocês vão estudar isso em direito internacional. Isso ainda é um problema, porque nem sempre uma decisão emanada em um país, ela vai ser recebida para ser aplicada em outro país. Vocês vão estudar sobre isso ainda. É uma questão jurídica que ainda é nebulosa. Mas o que os europeus podem fazer tem um microfone ligado aí, por gentileza. Vou desligar aqui, professor. Obrigado. Então, essas questões de decisões entre países ainda é algo que o direito está aprendendo a realizar. Isso a gente não vai discutir tanto aqui, é só para que vocês saibam que existe esse tipo de situação. Outra lei que versa sobre dados pessoais, que também é nova, é de 2018, é a CCPA. Act, em inglês, ACT, é lei, lá nos Estados Unidos, é assim que eles chamam as leis. Então, é uma lei de privacidade em relações de consumo que ela abarca a Califórnia. E do mesmo jeito, se eu estiver lá em Las Vegas, eu estiver, na realidade, na Califórnia, né? Las Vegas, Nevada. Se eu estiver na Califórnia e eu acessar um site mantido no Brasil, e esse site está me fornecendo produtos e serviços, dependendo de algumas circunstâncias, esse site brasileiro ele tem que se enquadrar nos ditames dessa norma aí, californiana, a CCPA. O Breno falou no início que eu tenho uma pós-graduação em compliance. Só para que vocês saibam o que é compliance, compliance nada mais é do que entrar em conformidade. É uma área também do conhecimento, claro, que ela versa sobre diversos mecanismos e estratégias para que empresas e pessoas elas sigam as regras, não somente leis, mas normas internas das próprias corporações. Inclusive, em uma das instituições de São Paulo que eu dou aula, uma das disciplinas que eu assumi é de compliance, né? Então, eu trabalho muito com isso. Quando a gente fala em compliance, é a mesma coisa de dizer conformidade. Entendam apenas isso num primeiro momento. Eu preciso estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque senão eu posso ser multado, por exemplo. A gente vai falar sobre essas multas logo adiante. Aí no Brasil, a gente tem a LGPD, que ela já está em vigor, menos as sanções dessa norma, porque ela tem um pedaço dela que trata apenas de sanções, em caso de descumprimento. Professor, então ela não tem utilidade? Tem, porque atualmente, mesmo com as sanções dela começarem a ter vigência apenas em agosto de 2021, ou seja, do ano que vem, já existem ações judiciais acontecendo usando a LGPD como base, e o juiz vai poder ali definir, arbitrar uma multa, por exemplo, quando uma farmácia desrespeita a LGPD na coleta dos dados, quando um órgão do governo, porque o governo também tem que se adequar a essa lei, ele faz cadastros abusivos, ele coleta mais informações do que precisa, ou então ele faz transferência de dados sem o conhecimento
dos donos daqueles dados. Vocês lembram do início da minha fala? Eu falei que essas informações, esses dados, são pedaços de nós. Então, nós somos os donos. A gente apenas compartilhou nossas intimidades, nossos gostos, nossos comportamentos com essas empresas e com esses governos. E esses governos e essas empresas têm que se adequar a essas normas de proteção de dados, sob pena de responderem na esfera judicial ou administrativa, ou até mesmo também, né? Judicial já envolve penal e civil, né? Então, judicial ou administrativamente. Então, eu já falei sobre o caso da Cambridge em relação às eleições e falei sobre a GDPR, que é a norma europeia. A nossa lei, ela teve influência desses dois casos em específico por conta dos escândalos que aconteceram em relação a essas eleições passadas lá dos Estados Unidos. E esse slide aqui, só para ter uma letra P em amarelo, é porque a lei ficou conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados. Só que ela protege apenas dados pessoais. Por isso que eu coloquei esse Pzinho aí. Só para a gente lembrar que ela só protege dados de pessoas físicas vivas. Ela não protege dados de empresas. Muito embora esses dados de empresas, se forem usados de maneira incorreta, pode-se responder, por exemplo, com outros diplomas, com outras leis, como o próprio Código Civil ou o Código Penal. Tranquilo? Mas a LGPD é apenas para dados pessoais. Então, diz aí no primeiro item desse slide que a LGPD versa sobre o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais, identificadas ou identificáveis. Significa que se o Breno está passeando no seu Camaro, né, no seu Camaro amarelo, ali na Teotônio, e alguém tira uma foto do carro e ali tem a placa do carro, e o Breno é o proprietário do carro, aquela placa, aquela numeração com aquelas letras é um dado pessoal. Por quê? Porque diz respeito ao Breno. Mesmo que não seja o CPF dele, mesmo que não seja o RG, significa que não apenas identifiquem o Breno, mas qualquer dado que seja relacionado ao Breno. Tranquilo? Isso é o que eu quero que vocês entendam. Qualquer dado relacionado a uma pessoa física, como uma postagem no Facebook, como um remédio que foi comprado, como um exame que foi feito em um laboratório, como uma consulta médica, como um currículo que o Breno deixou em uma empresa para ele trabalhar, aquelas informações todas dizem respeito, como um mapinha do Strava, dessas aplicações de corrida, que o Breno ele anda de bike todo dia, aí ele vai e cria aquele mapinha dizendo onde é que ele andou, né, tantos quilômetros por dia, aquilo tudo ali, se tem relação com o Breno, é dado pessoal relacionado ao Breno. Se é dado pessoal, a LGPD tem que ser utilizada. Essas empresas todas, elas têm que respeitar a LGPD sob pena de serem punidas. A gente vai ver quais são essas sanções logo adiante. Segundo item desse slide. Essa norma, essa lei, ela traz princípios, que a gente vai ver quais, e regras para o tratamento desses dados pessoais. Ela prevê punições por não conformidade, né, por não compliance. Está aí na tela, incluindo multas. E ela cria um órgão chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão que visa nos proteger. A gente não tem os PROCONs, que é para a gente recorrer quando de lesões em relações de consumo. A gente não tem a Anatel, que é a agência que regula a questão da telefonia. A gente vai ter em breve, espero que em breve mesmo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que a gente possa fazer reclamações quanto ao uso ilegal de nossas informações, de nossos dados pessoais. Essa autoridade, ela já existe formalmente, ou seja, ela já existe na lei, mas ela ainda não existe materialmente. Significa que ela ainda não existe no mundo concreto. Ela ainda não existe o prédio com as pessoas trabalhando lá. Isso ainda não temos, mas a gente espera, nós que estudamos isso, a gente espera que ela venha logo a funcionar.
Mas eu repito, nós não estamos órfãos. Se vocês se sentirem lesados em relação ao uso de seus dados pessoais, vocês podem denunciar ao PROCON, se for relação de consumo, você pode impetrar uma ação judicial, você pode chamar o Ministério Público para averiguar aquilo, e etc. Todos esses mecanismos podem ser utilizados. E o que é que diz? Sim. Temos uma pergunta aqui. À vontade. A Geusilene gostaria de saber se a fiscalização para verificar se as empresas... A fiscalização para verificar se a empresa que diz respeito à LGPD ou é necessária a denúncia de clientes. Como funciona? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não existe, uma das atribuições dela é fazer auditorias, inclusive auditorias surpresa, frente às empresas. Claro que ela não vai dar conta de auditar o Brasil inteiro, que são milhares de empresas. Então, a gente conta com esse mecanismo de auditoria, que é uma espécie de monitoração, de fiscalização mesmo, e também com as próprias denúncias, né? Tanto de funcionários quanto de pessoas que possam vir a ser lesadas por conta desses abusos. Mas é esse o caminho das pedras aí. Não há milagre, mas a gente espera que as coisas comecem a funcionar melhor, porque as multas podem ser altíssimas, até 50 milhões de reais por infração. A gente vai ver isso logo adiante, e por isso que vocês aí, futuros advogados, juízes, promotores ou professores, para virarem colegas meus também, vocês devem aprender sobre esse ramo também, porque isso com certeza vai permanecer no mercado. E pouca gente trabalha com isso. Eu conheço basicamente quase todos, eu acredito, os melhores profissionais aí, e não são muitos. Mas vamos lá. Artigo 1º da LGPD. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Vocês já sabem o que é dados pessoais, informações relacionadas a pessoas físicas, e tratamento é qualquer coisa que se faça com dado pessoal. Não é apenas a coleta, não é apenas o armazenamento, é qualquer coisa. Se eu apenas olho para os dados, eu estou fazendo um tratamento. Se eu estou numa empresa, eu não sou funcionário da empresa, eu estou passeando dentro da empresa, e eu encontro ali uma folha de papel em cima de uma mesa, e nessa folha de papel tem dados pessoais, e eu leio, naquele momento aconteceu um tratamento de dados, inclusive de maneira indevida. Aquelas informações não deveriam estar expostas ali, em cima daquela mesa. Inclusive, se alguém denunciar, essa empresa pode responder judicialmente ou administrativamente quando a autoridade nacional estiver em funcionamento. Qualquer coisa, se você copia dados, se você faz cruzamento de dados pessoais, se você transfere dados, se você envia dados para alguém, se você recebe, tudo que for feito com dados pessoais merece a proteção, a tutela da LGPD. Inclusive em papel, tá? Ela diz aí, ó, inclusive nos meios digitais, significa que está incluído dados em papel, como currículos, processos judiciais ainda em papel, etc, etc. Professor, Sim, pode falar. Sobre aquele acontecimento que teve no ano passado do vazamento de dados pessoais por parte do Facebook. Como é que ficou aquela situação? Então, o Ministério Público abriu uma ação civil pública que está em andamento aqui no Brasil, e o Facebook também responde perante leis de países diversos aí, mundo afora. Onde houve lesão, ele está respondendo por conta desses vazamentos, exatamente em cima daquele escândalo da Cambridge também. Desde lá que o Facebook já vem respondendo por isso. Tranquilo? Será que alguém chegou a ser indenizado ainda? Pelo que eu saiba, ainda não chegou nessa maturidade o processo, né? Mas a gente pode dar uma pesquisada para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Mas eu tenho desconhecimento em relação a alguém já ter sido indenizado, como você colocou, por conta desse escândalo, por conta dessa violação a dados pessoais. Tranquilo? Certinho. Então, o objetivo da lei está aí nas letras brancas no slide.
é proteger os direitos fundamentais de liberdade, porque se eu sou discriminado, por exemplo, uma informação pessoal minha poderia ser a minha religião. Digamos que eu dissesse que eu sou ateu, ou então que eu sou budista. Aí eu vou para uma empresa tentar uma vaga de emprego. Aí se eu disse que eu sou ateu e a pessoa que quer me contratar ela é muito evangélica, por exemplo, pode acontecer uma discriminação por conta dos meus dados coletados. Por isso essa lei ela é tão importante. Por isso que eu trouxe com muito carinho esses slides para vocês aprenderem um pouco comigo sobre ela. Também direito de privacidade. A gente precisa ter nossas informações, nossos dados pessoais protegidos para que eles não sejam publicizados, para que eles não caiam em domínio público sem nossa autorização, porque isso pode levar a outras lesões, inclusive a outros direitos em relação à nossa pessoa. E ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Como eu disse, os nossos dados pessoais são pedaços de nós, né? São informações a respeito de nossa personalidade que estão aí em outras partes do mundo, em plataformas digitais. E o que é dado pessoal, já falei para vocês, é só chover no molhado aqui nesse slide, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, seja essa pessoa identificada ou identificável, certo? Eu já posso diretamente saber que pessoa é essa, ou então eu posso posteriormente via descobrir. Mas o que interessa é que os dados relacionados, tanto a quem é identificado de imediato, como quem é identificado só depois, são dados pessoais e são objeto de proteção da LGPD. Temos mais uma pergunta aqui voltada, professor. Sim. É gritante a desinformação sobre essa lei e muitos cidadãos deixam passar algum tipo de manipulação cibernética. Há programas ou palestras direcionadas a esse grupo de pessoas? Sim, com certeza. O que essas pessoas devem estudar chama-se educação digital. A educação digital é uma área que ela carece de profissionais também. Inclusive, eu tenho interesse em encabeçar um projeto de lei tornando a educação digital uma matéria que esteja presente em todos os quadros da educação, desde o nível mais básico até as faculdades. Porque a humanidade ela ainda engatinha em termos tecnológicos. As pessoas não sabem que esse celular aqui, ele é uma arma de destruição em massa, tanto dela própria quanto de outras pessoas. Quando você cria um nude, mesmo que você não publique isso em lugar nenhum, esse celular um dia pode ser vendido e um perito ou um hacker, o nome que vocês quiserem dar, pode recuperar informações apagadas e lá no meio dessas informações. Quando você publica o nude de outra pessoa na internet, você pode estar destruindo a reputação dela. Então, nós, como seres humanos, ainda não sabemos usar isso aqui direito. Nós somos extremamente tapados ainda nesse sentido. Claro que eu não estou falando de mim especificamente, eu sou um estudioso da área, mas boa parte da humanidade carece dessa área que é a resposta para a pergunta de quem fez aí, que é educação digital. Nós precisamos disso, inclusive para fugir de outros problemas como as notícias falsas. As pessoas só acreditam em notícias falsas porque elas não são educadas digitalmente. Não é isso? A gente não precisaria do judiciário se as pessoas fossem mais educadas nesse sentido, por exemplo. Então vamos caminhando aqui. Já falei o que é dado pessoal, vocês já entenderam. Aí eu pergunto para vocês, eu mesmo respondo, porque para a gente não se deter demais nesse slide, isso aqui é uma questão mais técnica, mas um endereço IP poderia ser considerado dado pessoal? Toda vez que eu conecto em uma rede de computadores, seja na minha casa ou na internet, o meu dispositivo ele ganha um endereço IP, que geralmente é temporário. Toda vez que eu conecto, ele recebe um. Existem formas de deixar isso fixo, mas isso é outra história. O que interessa é que o número IP é uma sequência de números, vamos falar dessa maneira, que identifica esse dispositivo naquela rede. É como se fosse um CPF temporário que o dispositivo recebe. Aí eu pergunto para vocês, o IP que eu recebo aqui da TIM, que é a minha operadora, ele é um dado pessoal? Sim
porque ele pode me identificar como proprietário desse celular. Agora, um número IP que cai numa câmera que está lá na rua, que é uma câmera da prefeitura, uma câmera de vigilância, que não tem dono específico, uma pessoa física, tem dono o governo, uma pessoa jurídica. Aquilo não é dado pessoal. Aquele IP daquela câmera de vigilância lá na rua da prefeitura não pode ser considerado um dado pessoal. No caso do meu celular, do meu laptop, do meu chip, se receber esse IP, aí sim seria considerado dado pessoal porque me identifica. Eu como ciborgue. Quem sabe um dia vocês tenham um robô dando aulas para vocês, mas hoje vocês têm um ciborgue, é o que nós podemos ter por hoje, né? Não fiquem tristes. Artigo 5º da LGPD fala sobre os dados pessoais sensíveis. Além de termos os dados pessoais, existe uma parcela desses dados que merece uma proteção maior pelas empresas por quem manipula esses dados, que são os dados sensíveis. São dados relacionados à origem racial ou étnica, relacionados à religião, opinião política, vida sexual, orientação sexual e etc. Por quê, professor? Porque esses tipos de dados das pessoas, eles são mais fáceis de gerarem discriminação, por exemplo. Eles são mais fáceis de ensejarem lesões a outros direitos e garantias das pessoas. Né? A partir do momento que você sabe que uma pessoa é um homossexual, por exemplo, infelizmente algumas outras pessoas podem discriminar esse homossexual, podem persegui-lo, podem não empregá-lo, como eu falei no caso de uma relação de emprego e etc. Em relação a questões políticas, né, partidárias, a pessoa é de um partido político. Essas informações, esses dados pessoais, eles merecem uma proteção ainda maior. Esse é o intuito de ter, no inciso 2 do artigo 5º, a definição do que é dado pessoal sensível. É para que quem lide com esses dados aí, lide com eles de maneira mais madura, mais robusta, porque é muito perigoso que esses dados caiam em mãos erradas, que esses dados sejam utilizados de maneira abusiva. É uma lesão muito grande a um ser humano, caso todo mundo descubra que ele tem uma determinada doença que ele não tinha interesse de divulgar, certo? Isso é só um exemplo, tem inúmeros. Para quem for curioso e pesquisador também, eu deixo aí o meu link, onde no Jus Brasil eu escrevo sobre diversos assuntos e escrevo de maneira, pelo menos eu penso, de maneira bem tranquila para que seja compreensível para todo mundo que leia, mesmo que não seja da área jurídica, sobre diversos temas. Inclusive eu escrevi sobre bancos de dados de DNA, que diz respeito à coleta do DNA de criminosos aqui no Brasil. Eu escrevi sobre isso lá no Jus Brasil, desse link aí, que tem a ver, os dados de DNA são dados pessoais sensíveis, tem a ver com a LGPD também. Aí vocês leiam quando vocês preferirem ficar lendo essas coisas em vez de ir para Graciosa ou para Ilha do Canela, né? Mas é claro que depende, cada caso é um caso. Mais informações aí do artigo 5º, inciso 3º, dado anonimizado. Para isso ficar fácil, para que eu não embaralhe a cabeça de vocês, porque isso são informações que eu dou em aulas que demoram mais tempo do que a nossa, dado anonimizado é dado que era dado pessoal, mas eu embaralhei esses dados, ou eu usei algum mecanismo para que ninguém consiga mais identificar a quem eles pertencem. Digamos que eu fiz uma pesquisa lá no Capim Dourado, eu, com um tablet na mão ou com um papel e caneta, eu ficava perguntando para as pessoas: qual o seu nome? É fulano. Qual a sua idade? É tal. Qual é o café que você gosta de tomar? Você tem chip na sua mão? Não. Você tem? Tenho. Eu sou igual o professor Cleorbert e tal. Aí você passou o dia ali coletando essas informações. Então ali são dados pessoais, porque dizem respeito a pessoas físicas. Digamos que você queira anonimizar esses dados, que você não queira mais que eles sejam relacionados a pessoas físicas.
Aí você pode apagar todos os dados com os nomes das pessoas, você pode apagar todos os dados com o endereço delas, e você fica só com aqueles dados que não identificam ninguém. É só o dado onde tantas pessoas disseram que gostam do café da marca A, e tantas pessoas disseram que gostam do café da marca B. Apenas uma pessoa é perturbada o suficiente em Palmas para ter um chip na mão. Aí vocês já vão saber quem é, né? Não é tão anonimizado assim. Mas o que interessa é que, se você não quer que dados sejam relacionados mais a pessoas físicas, você anonimiza eles. E dados anonimizados, eles não são protegidos pela LGPD. Porque como eles não estão mais ligados a ninguém, eles não são mais dados pessoais. Então, uma das estratégias para você fugir da LGPD é você anonimizar os dados. E o titular, quem é o titular que a lei fala? É a pessoa natural a quem se referem os dados. Somos nós, as pessoas que têm os dados coletados e tratados pelas empresas aí, e também por empresários individuais, por exemplo, dentista, advogado, mesmo que não seja uma empresa, eles também eles têm que responder pela LGPD. Existem dois agentes de tratamento que são importantíssimos para que vocês entendam um pouquinho mais da lei, que é o controlador e o operador. O controlador é muito fácil de você entender. O controlador é quem define o porquê dos dados pessoais serem tratados, serem manipulados. E o operador é quem realmente faz o tratamento. Então, digamos que o CESUP, ele diga o seguinte: eu preciso coletar os dados dos alunos, porque eu preciso saber o nome completo, o CPF, para eu emitir o certificado de conclusão do curso, diploma, sei lá, etc. Como ele definiu essa necessidade, ele é chamado de controlador. Agora, se ele contrata uma empresa de outro lugar para que essa empresa instale um sistema lá no CESUP, e esse sistema pertence a essa outra empresa, quem vai fazer o tratamento dos dados propriamente dito é essa outra empresa. Então, para fins de LGPD, essa outra empresa contratada é o operador. Ela é que faz realmente o tratamento dos dados. Claro, pode acontecer de uma empresa ser controlador e operador ao mesmo tempo. Digamos que a CESUP não contratou ninguém. Ela mesma coleta os dados, ela mesma salva os dados em bancos de dados ali nos sistemas dela, e depois ela usa esses dados aí para emitir diplomas ou para fazer qualquer coisa que seja. Então ela vai ser ao mesmo tempo controlador e operador. E esses dois agentes de tratamento, que é o inciso 9 aí na parte de baixo do slide, eles respondem conforme a sua participação na lesão. Digamos que o operador fez alguma coisa errada com os dados pessoais do Breno. Vai responder o operador, mas também vai responder o controlador, porque o controlador foi a peça principal nessa relação de responsabilidade. Foi ele que inventou de fazer esse tratamento de dados. Mesmo que ele não faça o tratamento, ele vai responder também. Tranquilo? E existe esse carinha que é a menina dos olhos de muitos profissionais atualmente. O que eu quero dizer? Esse cargo aqui, que nasceu com a LGPD, muita gente está estudando para poder se empregar nisso aqui. É uma oportunidade de trabalho também. Chama-se encarregado de dados. Ele é uma pessoa que vai ser indicada tanto pelos controladores quanto pelos operadores para ele atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os donos dos dados, que são as pessoas da sociedade, né, que a gente chama de titulares de dados, e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Toda vez que eu, por exemplo, Cleorbet, eu quiser saber alguma coisa dos meus dados que estão em posse do CESUP, o CESUP vai ter que ter um encarregado de dados, que é um profissional que vai ficar lá à minha disposição para ele me manifestar essas informações, tirar minhas dúvidas. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela precisar fazer alguma tem um microfone ligado aí novamente.
Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela precisar fazer alguma fiscalização no SESUP, é o encarregado de dados que vai ter que receber o contato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados naquele momento. Além disso, o encarregado de dados ele também acompanha as ações de compliance dentro dos controladores e dentro dos operadores. Ou seja, ele acompanha todas as estratégias para que a lei seja cumprida. Até porque ele também pode responder caso ele venha a dar causa a alguma irregularidade. Tranquilo? Professor, nesse caso, o encarregado seria o chefe do TI do estabelecimento em si? De maneira nenhuma. Ele não pode ser nenhum cargo dentro da corporação, porque isso gera conflito de interesse. Não favorecer, né? Isso, porque se acontece alguma porcaria na TI, na tecnologia, pode ser que ele não denuncie, porque vai complicá-lo. Então, o DPO, o Data Protection Officer, em inglês, ou para nós, encarregado de dados, ele tem que ser uma figura coringa, ele tem que ser alguém autônomo em relação às outras seções da empresa. Porque se ele estiver vinculado a uma seção, aquela seção pode complicá-lo na hora que ele precisar denunciá-la. E isso não é interessante. Inclusive, as empresas podem ser multadas se fizerem isso que você perguntou. Inclusive, as perguntas de vocês estão excelentes, viu? Continuem. Eu tenho o maior prazer em respondê-las. Claro que se eu não souber, eu vou dizer que eu sou bem humilde em dizer aquilo que eu não sei. Tem uma aluna perguntando, e a tão conhecida TI, são conhecidos como Pinterest? O que é mais? Pentesters. Só isso mesmo. Os pentesters. O que é que ela quer saber a respeito dos pentesters? Pode falar o microfone, querida. Nossa, não é por causa... Eu nem sou dessa área do direito, mas como eu me interesso muito pela área da tecnologia, eu achei interessante assistir essa palestra. É por causa que tem os crackers, os hackers e os pentesters, né? Que são conhecidos como... que eles, acho que eles mexem com essa área de como posso dizer, verificar dados, como você estava falando, eles podem ser conhecidos como pentesters também. Qual é o seu nome? Jocilene. Jocilene, boa noite. Ótima pergunta sua também. Eu sou um pentester, inclusive eu dou aula sobre pentesting. Para quem não sabe o que é pentesting... eu sou muito interessada nessa área, eu quero aprender, sério. Sou louca nessa área. Depois me segue lá no Instagram, lá manda uma mensagem que eu te mostro o caminho das pedras aí nesse sentido, com o maior prazer. Então, explicando o que ela perguntou, o pentester, ele é um hacker ético, ele é um hacker do bem. Existe na literatura quem indica que existe hacker do mal, que são os crackers. Isso não é pacífico na literatura, a gente chama de hacker também quem é do mal. Mas eu só quero que vocês entendam que tem gente boa e gente ruim. E os pentesters, como eu, são profissionais que eles são contratados para tentar invadir sistemas, para tentar invadir redes, redes sem fio, redes com cabo, seja lá o que for, para tentar invadir dispositivos celulares, por exemplo. Isso, claro, de maneira legal, legalizada. Eu faço um contrato com as empresas e essas empresas me dão um prazo para que eu possa fazer essas tentativas de invasão, para ver se elas têm falhas de segurança, né? Se elas tiverem falhas de segurança, eu vou descobri-las e eu vou, ao final, emitir um relatório. Eu vou dizer para aquela empresa, olha, eu encontrei falha de segurança no sistema A, eu não encontrei falha de segurança no sistema B, e a maneira que você pode fechar as brechas de segurança, que você pode corrigir essas falhas, é assim, assim, assado. Eu vou colocar isso em um relatório. É para isso que essas empresas contratam pentesters. Pentester vem do inglês penetration tester. É aquele profissional que faz testes de penetração. Essa é a tradução literal. Ou testes de invasão.
Tranquilo? E claro, como você perguntou, esses profissionais, eles devem ser contratados pelas empresas para que elas possam verificar suas estruturas, para verificar se elas estão seguras. Porque os pentesters, eles trabalham como se fossem hackers do mal. Eles vão tentar testar tudo, mas, claro, com a autorização das empresas, com a autorização dos clientes, porque se eles fizerem algo que não foi autorizado, eles podem responder judicialmente por aquilo que não estava combinado em contrato. Eu espero ter respondido. Mas, além dos pentesters, existe o encarregado que eu já expliquei para vocês. É aquele profissional que ele vai ficar trabalhando apenas com questões de dados pessoais dentro das empresas. E essas empresas podem ser controladores ou podem ser operadores. Controlador é quem define por que tem que ser feito o tratamento dos dados. O operador é quem realmente faz o tratamento. Eu dei o exemplo. Uma escola pode ser o controlador e uma empresa contratada pela escola pode ser o operador, que é quem realmente lida com os dados em nome do controlador. E esse povo todo pode responder, dependendo do caso, por alguma ilicitude, por alguma ilegalidade, por algum abuso, uma irregularidade que aconteça com esses dados pessoais que eles tratam. Beleza? Quem tiver curiosidade, tire um print da tela aí, nesse momento, ou anote esse endereço em amarelo que está aí em cima. Isso é uma empresa que certifica profissionais em proteção de dados. A Exim, ela é uma certificadora internacional. Inclusive, eu sou professor oficial pela Exim, e você estuda. Tem vários cursos lá sobre proteção de dados. E se você tiver interesse, além dos cursos, você pode fazer provas. E se você passar nessas provas, você ganha certificados de que você tem competência, realmente tem conhecimento sobre aqueles assuntos, e você pode ganhar essa certificação maior aí na tela, que diz Exim Data Protection Officer. Você vai ser um encarregado de dados certificado pela Exim, válido internacionalmente. Eu tenho esse certificado, eu fiz 3 provas para poder tirar esse certificado. E eu só posso dar aula lá porque eu também tenho essa certificação. Então, deem uma olhada lá depois, se quiserem tirar dúvidas comigo. O Breno pode passar, por gentileza, Breno, o endereço do meu Instagram para eles, caso eles queiram me seguir ou mandar mensagens, eu responderei com o maior prazer. Eu já disse para vocês o que é tratamento, que é o que fala aqui nesse slide. Tratamento de dados é qualquer operação realizada com dados pessoais. Aí ele traz um monte de verbos aí, como produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução. Não interessa. Qualquer coisa que você faça com dados pessoais é tratamento. E carece de proteção de dados pela LGPD. Só tem uma exceção. Quando esses dados pessoais eles são tratados em ambiente meramente doméstico. Digamos que eu vou fazer um churrasco e convidar vocês todos. Aí eu peço para vocês mandarem o nome e o telefone para mim pelo Instagram, para eu fazer uma lista de quem vai participar do churrasco. Seria uma boa ideia, né? Eu, naquele momento, eu não estou usando aquelas informações de maneira comercial. É apenas algo doméstico. Não tem fins comerciais. Então, a LGPD ela não se preocupa com esses dados. Claro que eu posso responder pelo Código Civil, pelo Código Penal, por alguma coisa que eu cometa usando os dados pessoais de vocês, mas não pela LGPD, porque aquilo não foi feito comercialmente. Mas beleza, vamos caminhando aqui que ainda tem mais assunto. E aqui estão vários princípios que devem ser seguidos aí por quem inventar de tratar dados pessoais das pessoas, dos cidadãos, né, da sociedade em geral.
Tem aí o princípio da finalidade, que é o do inciso 1, que diz que só pode haver tratamento de dados para finalidades específicas. Eu tenho que dizer para que diabos eu vou fazer o tratamento. Eu tenho que documentar isso, ou seja, colocar em documentos, porque depois pode haver fiscalização ou denúncias para que eu comprove que eu realmente preciso fazer aquele tratamento de dados, que eu preciso daqueles dados. Se eu não precisar, ou se eu estiver mentindo, ou eu não tiver definido finalidade nenhuma, eu posso receber punições da lei. Princípio, eu não vou falar de todos aqui por conta do nosso tempo, mas eu vou falar de alguns principais. Princípio da transparência, aí no inciso 6º. É necessário que eu informe as pessoas da sociedade sobre o tratamento dos dados que eu faço com os dados dessas pessoas. Eu preciso criar, por exemplo, no meu site, eu colocar uma política de privacidade, onde eu digo, olha, eu vou coletar as suas informações para a finalidade tal, como a gente acabou de falar, mas eu não vou fazer cópia desses dados, não vou transferir esses dados para outras empresas, eu vou apagar esses dados daqui a um mês, ou você pode requisitar o apagamento desses dados, tudo isso vai ter que constar de maneira transparente ali, para que essas pessoas possam exercer seus direitos. Princípio da segurança, que é o do inciso 7º, é óbvio que se eu lido com coisas alheias, nesse caso aqui, os dados das pessoas, eu tenho que proteger esses dados, porque eles não são meus. Eu já disse, nós somos os titulares dos dados, nós somos os donos das nossas informações. E quem tem as nossas informações deve proteger, sob pena de responder nas punições que a gente vai ver mais adiante. O que mais aqui que eu poderia falar aqui dos direitos, né? Dos princípios, na realidade. Princípio da necessidade, que é o inciso 3º. Só para falar de mais um. A empresa, ela só deve fazer tratamento de dados extremamente necessários para a finalidade que ela definiu. Eu não posso coletar dados demais. Se eu preciso apenas do nome do telefone, eu não tenho que pedir para as pessoas a idade, a altura, o sexo, a religião. Não faz sentido isso. Perguntar se a pessoa já teve uma doença. Então, isso fere o princípio da necessidade. Se eu pedir esses outros dados, eu vou ter que comprovar, que eu vou ter que justificar isso documentalmente, porque se a autoridade nacional ou alguém denunciar para fazer uma inspeção e eu não conseguir comprovar que realmente havia necessidade, eu posso ser punido também. Segurança da informação, eu vou pedir para que vocês leiam a respeito, porque é a área que os pentesters mais trabalham. Vocês deem uma lida mais a respeito dessa área. Ela tem 3 pilares principais, que eu vou falar sobre eles rapidamente, por conta do tempo, que é o pilar da disponibilidade, da integridade e da confidencialidade. Esses 3 pilares são o foco principal da área da segurança da informação, que é uma área que visa proteger não somente as informações, mas tudo aquilo relacionado às informações, inclusive os prédios das empresas, os cofres das empresas, os computadores das empresas, os celulares, etc. Inclusive as pessoas também que trabalham nessa empresa, porque essas pessoas lidam com informação, então elas precisam ser protegidas também pela segurança da informação. Princípio da disponibilidade. Se você desliga um computador e esse computador ele possui informações que deveriam estar disponíveis para alguma pessoa, você feriu o princípio da disponibilidade. Professor, dá um exemplo melhor. Um site de um banco, quando ele fica fora do ar, naquele momento que ele fica fora do ar, houve uma ferida ao princípio da disponibilidade. Aquelas informações não estão mais disponíveis para as pessoas. Então, a segurança da informação visa com que as informações sempre estejam disponíveis para quem de direito. E isso
também tem a ver com os dados pessoais. Esses dados devem estar disponíveis quando da necessidade de pessoas acessarem eles. Princípio da integridade. Esse princípio visa proteger a própria informação contra alterações não autorizadas. Se eu estou no trabalho junto com o Breno e eu, de maneira não autorizada, eu modifico um documento que está lá num computador do trabalho, ou seja, não tive autorização, eu feri o princípio da integridade, porque eu alterei de maneira irregular, de maneira não autorizada, aquele documento. Então, é interessante que você crie mecanismos para que as informações sempre sejam íntegras, que elas não sejam modificadas de maneira não autorizada. E o princípio da confidencialidade é o princípio que diz que as informações elas devem estar em sigilo, ou seja, que pessoas não autorizadas ou sistemas computacionais não autorizados tenham acesso àquelas informações. Então, eu tenho que aplicar medidas de segurança que façam com que a gente atinja esses 3 pilares. As informações sempre estejam disponíveis, que elas não sejam alteradas de maneira não autorizada e que elas estejam guardadas de maneira sigilosa, que pessoas e sistemas não possam acessá-las sem a devida autorização também. Então, tem muito assunto aqui só nesse slide, eu só sintetizei para trazer coisas novas para que vocês façam pesquisas posteriores. Eu acredito que vocês vão fazer. Esse slide aqui, e eu posso compartilhar esse slide com o Breno para ele mandar para vocês depois, não se preocupem, mas quem quiser tirar um print agora, fique à vontade. Existem várias normas que tratam sobre segurança da informação. Aqui a gente tem várias delas nessa coluna standard, tá? Que é a segunda coluna dessa tabela. Tem a 27.000, a 27.001, 1.002, etc. Todas essas normas, elas foram criadas por um Instituto de Padrões Internacionais e elas trazem boas práticas para quem quer aplicar segurança da informação nas empresas, para quem quer proteger informações, inclusive dados pessoais, nas empresas. Muitos advogados estão estudando essas normas para poderem ter conhecimento suficiente para falar a respeito das mesmas, inclusive para que eles possam trabalhar com a LGPD, com proteção de dados, né? E essa norma aqui, a 27701, ela foi criada no ano passado. Ela é uma norma específica para proteção de dados pessoais. Quem quiser estudar sobre isso, esse é um bom começo, é um bom pontapé inicial. Estudar a norma ISO/IEC 27701 de 2019. Tem muito assunto aí na internet já sobre essa norma e ela traz muitas estratégias e mecanismos de segurança da informação. Repito, especificamente para proteger dados pessoais. Beleza, a gente falou sobre tratamento, que é qualquer coisa que eu faça com os dados, e agora no artigo 7º, a gente vai estudar rapidamente algumas bases legais para que eu possa efetuar o tratamento. Agora, isso eu quero que vocês coloquem na cabeça. Eu só posso tratar dados pessoais se eu me enquadrar, pelo menos, em um desses incisos aqui. O inciso 1, eu posso tratar dados pessoais se eu tiver o consentimento dos titulares. Se eu tiver pedido o consentimento. Eu cheguei lá para o Breno e disse, Breno, você consente, ou seja, você permite que eu faça o tratamento desse jeito, do seu nome, do seu CPF? Aí o Breno, sim, permito. Aí, beleza, eu posso fazer o tratamento. Caso eu não peça o consentimento, aí eu tenho que me enquadrar nessas outras hipóteses. Por exemplo, o inciso 2, que fala que eu posso tratar dados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Quando eu vou fazer uma compra lá no Capim Dourado,
eu vou comprar lá o meu sonhado PlayStation 5, né? Meu PS5, quando chegar. Eu estou só brincando, eu não tenho dinheiro para isso, não. Ou posso estar brincando em relação a estar brincando também, e fazer inveja para vocês, né? Mas, enfim, eu vou comprar alguma coisa lá no Capim Dourado, lá em uma loja do Capim Dourado, e quando eu compro essa coisa, a loja vai e me pede meu nome e o meu CPF e meu endereço. Aí eu digo, não, vocês têm que pedir meu consentimento para coletar esses dados, tem a LGPD agora, eu sou acadêmico de direito, meu amigo, você me respeite. Né? Não tem muita gente que começa a dar carteirada por aí quando começa a fazer o curso. Enfim, mas aí a empresa, ela pode dizer, não, senhor, além do consentimento, existem outras permissões na LGPD. Uma delas é a do inciso 2, que diz que se eu estiver cumprindo uma obrigação legal, eu posso coletar seus dados. Então, como eu estou cumprindo uma obrigação legal, que é a emissão de nota fiscal, isso é o governo que exige, eu tenho que coletar esses dados seus, mesmo que você não me dê o consentimento. Senão, eu não vou poder vender para o senhor, não vou poder emitir a nota fiscal. Então, entendam que não é apenas quando a gente permite. Existem várias bases legais que as empresas podem utilizar para fazer tratamento de nossos dados. Elas podem usar 2 ou mais, mas elas não podem não usar pelo menos uma. Senão, elas podem ser punidas por estar fazendo tratamento de maneira ilegal. Inciso 3º, pela administração pública. O TRE, a Justiça Eleitoral, que é onde eu trabalho, ela coleta nossas informações para gerar o nosso título. Então, ela não precisa do nosso consentimento. Ela usa essa base legal aqui para tratamento de dados necessários à execução de políticas públicas. Eu não vou falar todas as bases legais, porque são muitas. Elas são 10, na realidade, aqui na LGPD, mas vocês já entenderam o recado. Cada empresa que for fazer o tratamento de nossos dados tem que se enquadrar em pelo menos uma dessas hipóteses aí, e uma delas é o consentimento. Caso elas não tenham outra base para tratar os dados, elas podem apelar para o nosso consentimento. Eu já falei para vocês antes sobre os dados pessoais sensíveis, aqueles relacionados à religião, relacionados a partido político, a sexualidade, a orientação sexual, etc, etc. A biometria. E eu disse que aqueles dados, eles precisam de uma proteção maior, porque eles podem, se utilizados em um contexto irregular, podem causar danos muito grandes às pessoas. Eles são chamados de dados sensíveis, tá aí sensitive data em inglês. E lá no artigo 11, a LGPD ela traz várias restrições quanto ao uso dos dados pessoais sensíveis. A LGPD ela já se preocupa com os dados pessoais de maneira geral, só que ela se preocupa mais ainda com os dados pessoais sensíveis. E todas essas restrições estão aí no 11. E ela diz, ó, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente pode ocorrer quando houver o consentimento do titular, ou então, nessas situações do inciso 2. Para cumprimento de uma obrigação legal, o médico, por exemplo, ele lida com dados pessoais sensíveis, que são as doenças das pessoas, com dados de saúde, né? Ele tem a obrigação legal de coletar aquelas informações, então ele não precisa do consentimento, por exemplo. Mas o que interessa é que no artigo 11 traz mais restrições para o uso de dados pessoais sensíveis, porque esses dados eles precisam de uma proteção maior por parte das empresas. E quanto aos dados de crianças e adolescentes, também há previsão no artigo 14. É necessária a autorização dos pais para que as empresas façam o tratamento de menores de idade. Significa que quando o seu filho, daqui a uns tempos que vocês tiverem filhos, não sei se alguém aí já tem, seu filho baixa um joguinho aqui no celular. Aí o joguinho pede o nome dele, a idade, a localização geográfica e não sei o que mais lá. Aquela empresa ela pode responder frente à LGPD
se não mostrar aqui para a criança, por favor, leve o seu celular, o seu dispositivo lá onde seus pais, para que eles autorizem que a gente colete seus dados, que a gente faça o tratamento. Essa é uma proteção da LGPD quanto aos dados pessoais de crianças e adolescentes, aí estampado no parágrafo 1º do artigo 14, que deve exigir o consentimento dos pais para que aconteça esse tratamento de dados. Aqui a gente vai falar rapidamente, eu sei que é muito assunto, eu estou trazendo aqui pinceladas para vocês, né, com muito carinho, eu estou fazendo esse repasse, para que vocês tenham uma ideia abrangente da lei, mas é muita coisa. Cada slide desse, a gente poderia falar sobre horas aí, diversos pontos, né, mas eu estou resumindo e espero estar sendo claro no que eu estou falando para vocês. E aqui nesse momento a gente vai falar sobre os direitos dos titulares dos dados, ou seja, sobre os nossos direitos em relação às empresas que fazem o tratamento. A gente tem o direito de, o inciso primeiro aí, ó, de confirmar se uma empresa tem dados nossos, dados pessoais nossos. Eu posso ligar ou mandar um e-mail para o CESUP, para a faculdade, perguntando se existem dados pessoais meus lá. E ela é obrigada a me responder. Eu posso acessar esses dados. Você tem dado meu? Aí o CESUP tenho. Então eu quero acessá-los, eu quero ver quais são esses dados. Eu tenho esse direito por força do inciso 2º aí da LGPD no artigo 18. Eu posso exigir que meus dados sejam corrigidos. Digamos que alguém escreveu meu nome de maneira errada. E meu nome é muito fácil de errar, inclusive. Então, acontece muito de escreverem errado. Aí você tem o direito de exigir a correção dos seus dados pessoais que estejam em posse de uma empresa. Você pode pedir para que dados seus sejam eliminados, se a empresa não tem mais nenhuma justificativa plausível para mantê-los em seus bancos de dados. Você descobre que não tem mais necessidade do CESUP ter os meus dados, por exemplo, ter os seus dados. Aí você pode exigir que esses dados sejam apagados pelo CESUP. Claro, se o CESUP tiver outra base legal para que ele possa manter esses dados por mais tempo, ele vai dizer, não, olha, senhor, por força da lei tal, a gente precisa ainda permanecer com os dados dos alunos durante 10 anos. Então, você não vai poder fazer muita coisa. Mas se não tiver justificativa, o CESUP vai ter que apagar aquelas informações. Então, tem vários direitos aí, eu falei de alguns dos que eu considero principais, para que vocês tenham noção de que a gente agora tem uma lei para nos proteger nesse sentido. E quanto às multas, só para sintetizar esse slide, as empresas elas podem sofrer uma advertência sem multa, elas podem simplesmente receber uma notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizendo o seguinte, olha, você está cometendo irregularidade no tratamento dos dados dos alunos, falando aqui do CESUP de novo, só dando exemplo, e você tem uma semana para regularizar isso. Beleza? Beleza. Aí, se não regulariza, por exemplo, aí a autoridade pode multar o CESUP em até 2% do faturamento do ano passado do CESUP. Digamos que o CESUP ganhou 100 milhões de reais. Pode ser que ele tenha que pagar 2 milhões aí, 2% desse faturamento. E se ele tivesse ganhado 1 bilhão, pode ser que ele tivesse que pagar até 50 milhões de reais nessa multa, porque é o limite máximo que a LGPD estampa nesse dispositivo, que é o inciso 2º aí do artigo 52. Em questão de desobediência, pode ser aplicada também essa multa do inciso 3º, que é a multa diária. A autoridade ela pode definir uma multa que vai ser aplicada a cada dia de desrespeito àquilo que ela pediu que fosse corrigido. Também existe isso. Inciso 5º aí, para a gente saltar um aí. Bloqueio dos dados. Pode ser que a autoridade tenha descoberto que o CESUP está fazendo um tratamento de maneira errada. Aí a autoridade vai e diz o seguinte, olha, bloqueia
esses dados aí, você não pode mexer com eles até segunda ordem. Só daqui a uma semana que a gente vai voltar e dizer se você pode mexer com ele de novo. Então tem essa intervenção também da autoridade exigindo o bloqueio. Em alguns casos específicos, pode ser que a autoridade defina que devem ser eliminados aqueles dados, que eles devem ser apagados. Todas essas são sanções presentes na LGPD e que podem alcançar, que podem ser aplicadas às empresas. Então, o que interessa para vocês é que a LGPD ela é uma norma que é muito importante, porque visa proteger nossos direitos como seres humanos nesse mundo digital, e as empresas têm que entrar em compliance, por isso que está aí esse slide, elas têm que entrar em conformidade, sob pena de responder com essas multas aí, inclusive até judicialmente. Porque essas sanções aqui desse slide, elas são na esfera administrativa, elas são na esfera da administração pública. Mas as empresas que não estiverem em compliance, ou seja, que não estiverem em conformidade, elas podem responder também frente ao judiciário, por exemplo. Elas podem tanto pagar multas administrativas quanto podem pagar multas judiciais, inclusive pagar por danos às pessoas. Por exemplo, as pessoas podem ser indenizadas, como na pergunta do Breno. Então, eu dou por encerrada a parte dos slides aqui com vocês. Eu espero ter sido claro. Claro que eu falo muita coisa, mas é proposital no sentido de trazer algo bem completo aí para vocês, para que vocês tenham noções dessa lei extremamente importante e que eu repito, é uma grande oportunidade para vocês, caso venham a trabalhar com isso, porque realmente tem muito mercado. Muito obrigado, eu fico por aqui em questão dos slides e estou aberto aí para perguntas, e o Breno agora está com a palavra. Obrigado, professor. Do professor Cyborg. Temos uma pergunta aqui da Jocilene. Como ter certeza que seus dados estão seguros? Para quem utiliza o meio digital para pagar contas e outros afins? Então, a LGPD ela nasceu para isso, para exigir que as empresas tenham mecanismos de segurança e a gente tem que fiscalizar. Nós, como sociedade, fazer pedidos a esses órgãos de governo para que eles possam fazer essas fiscalizações. Claro, a gente não tem essas certezas. Eu não sei se a pergunta dela foi nesse sentido, mas se foi em outro, aquela velha conversa de sempre. Você deve evitar fazer compras em sites desconhecidos, você deve evitar clicar em links que chegam em um WhatsApp, em e-mail que sejam links desconhecidos. Você tem que ter bons sistemas de segurança como antivírus, como firewall ativado. Você tem que estudar sobre uma área chamada engenharia social. Não esqueçam disso. Engenharia social. Leiam a respeito disso para vocês se protegerem ainda mais no meio digital, porque a engenharia social é uma técnica que os hackers utilizam para nos enganar. É a maneira de nos manipular por meio de e-mail, por meio de foto, por meio de mensagens, telefonemas e etc., por meio de OLX, de site de e-commerce falso, e etc, etc. Leiam sobre isso, que vocês vão se proteger ainda mais. Alguma outra pergunta? Temos mais. Qual a sua opinião sobre o não uso de urnas eletrônicas pelos norte-americanos? Os americanos, alguns estados usam urnas eletrônicas, tá? Não são todos que não usam. A questão, ela é mais, vamos dizer, jurídica. Alguns países do mundo consideram a utilização eletrônica do processo eleitoral como inconstitucional, como a Alemanha. Mas existem países que usam urnas eletrônicas, como os Estados Unidos, alguns estados, e como a Argentina, por exemplo. Aliás, tem vários países, eles não usam as nossas, o mesmo modelo que foi projetado aqui no Brasil, mas usam lá. A pergunta é mais capciosa. Professor, você confia nas urnas eletrônicas? Poderia ter sido uma pergunta mais malvada. O que eu tenho para dizer para você, já que eu sei que a curiosidade fica atiçada nesse tocante,
Em primeiro lugar, que eu não estou falando em nome da Justiça Eleitoral, certo? Isso tem que ficar registrado, que eu não posso falar em nome do TRE aqui, eu estou falando como pesquisador da área de segurança da informação. E, até então, as nossas urnas são consideradas seguras. Não houve nenhuma comprovação de fraude em nosso processo eleitoral até então. É isso que eu posso dizer para vocês. Claro que tudo pode ser melhorado, mas a gente tem algo muito bom, que é o nosso processo eleitoral aqui, que não depende apenas das urnas, né? Depende de um monte de gente e de mecanismos de segurança dentro e fora da urna. Tranquilo? Tranquilo. O Jorge pergunta: o que fazer frente a um vazamento de dados? Se você for uma empresa, você vai ter que notificar os envolvidos, você vai ter que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em tempo hábil, para que ela, inclusive, ajude você em relação ao vazamento. Agora, se você teve os seus dados vazados, você está ferrado, porque a internet, infelizmente, ela promove o direito ao não esquecimento. Existe uma área que vocês podem estudar que chama-se direito ao esquecimento. É um assunto bem interessante. Mas a internet, ela promove o direito ao não esquecimento, porque as nossas informações, depois que vão para a internet, elas podem ser imortalizadas. Pode ser que você tenha um nude que você publicou hoje em tal lugar e você conseguiu apagar, mas alguém copiou aquele nude e daqui a 20 anos pode usar contra você. Você tá casado ou você é um candidato político e aquele nude é requentado na internet e você se arrebenta de novo. Então, mas claro, você pode ativar o judiciário para tentar apagar essas informações que vazaram, você pode punir pessoas e empresas que usem essas informações vazadas, mas é uma situação bem complicada. Pode falar, Breno. Um grande vilão dessas questões da cópia é as nuvens, né, professor? Principalmente aquele backup automático lá do Google Fotos e tal. Muitas das vezes as pessoas apagam da galeria achando que está livre, só que realmente não é o que aconteceu, né? Exatamente. Você tira um nude seu, eu falo dos nudes toda hora porque é um assunto, é um tipo de dado muito, muito perigoso, né? Então você tirou um nude seu e aquele nude pode ter ido direto lá para Google Fotos, lá para Apple iTunes lá da vida. E alguém pode ter acesso àquilo, né? Pode ser que nessas empresas alguém tenha acesso, tá ali olhando você pelado ali, ou pode ser que essas informações vazem em dado momento. Então, como eu falei, o seu celular pode ser vendido e um Cleorbit da vida pode recuperar informações ali e ter acesso a esses nudes seus lá também, né? Então tenham muito cuidado ao produzir conteúdo. Aquilo que vocês não querem que as pessoas tenham acesso, simplesmente não produzam. Sequer pensem. Dado protegido é dado que não foi sequer pensado. Esse é o meu nível de paranoia. Porque até pensamentos a gente manifesta, né? Mesmo que a gente não diga nada, a gente pode, por meio do nosso comportamento, a gente se entrega. Então, muito cuidado com os dados que vocês criam, porque eles podem ser utilizados contra vocês no futuro, infelizmente. É isso mesmo. O Fernando pergunta se o senhor acredita que a tecnologia vai afetando de alguma forma a soberania dos estados. Totalmente. A gente, como falou no início da live, eu, né, falei, houve uma intervenção de russos plantando notícias falsas em território norte-americano. A gente tem espionagem industrial acontecendo quando países invadem outros países. A gente tem vazamento de informações industriais, de informações sigilosas, informações confidenciais entre países, né? Tem a China com hackers atacando os Estados Unidos, tem os Estados Unidos com hackers deles próprios atacando a China e o resto do mundo. Então, isso tudo fere questões de soberania. Eu estou dando só alguns exemplos, né? Mas sim, a resposta é que eu concordo que haja essa ferida à soberania dos países por conta da internet, né? Existem muitas situações que ferem o tecido da soberania. O que mais? O modo anônimo do Google é eficaz? Não.
Ali é só uma piada de mau gosto, tá? Não confie naquele modo anônimo, porque ele anonimiza apenas algumas coisas. Os Mas ele não cookies, é os cachê, professor. isso. Mesmo que você use a Tor, mesmo que você use sistemas operacionais projetados para serem anônimos, tem vários, vocês podem me perguntar pelo Instagram depois. Você pode instalar um sistema num pendrive e você roda ele a partir do pendrive, ele é criptografado, você vai usar a Tor nele. Você pode invadir um sistema lá na Rússia para você fingir que está saindo da Rússia sua conexão, enfim. Tem várias formas de você tentar se anonimizar, ainda não é 100%. Porque nós que trabalhamos com perícia digital, a gente sabe que tudo deixa rastros. Tranquilo? E Tudo deixa quanto, rastros. quanto à Deep Web, professor? A Deep Web é um pedaço da internet que a gente não sabe qual o tamanho. É exatamente onde as criaturas alienígenas, apocalípticas e mitológicas se reúnem para trocar informações, né? Então, para quem não sabe o que é Deep Web, chamada de internet profunda, são sites que não são encontráveis pelas ferramentas de busca tradicionais. Você não encontra usando o Google, por exemplo, o Yahoo, etc. Então você precisa de mecanismos extras para você ter acesso a esses sites. E nesses sites tem muitas informações ilegais também, tem fóruns para venda de órgãos humanos, você está precisando de um rim, você vai lá na Deep Web. Tem muitos pedófilos trocando, infelizmente, conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. Tem vários ciborgues, como o professor lá, conversando sobre coisas que só ciborgues conversam, né? Fiquem com inveja agora, e etc. E ela serve para Aí, coisas boas e para coisas ruins também, né? Claro. é verdade. E o pessoal aqui ainda está impressionado sobre a questão do chip. Então, perguntando se aqui em Palmas tem máquinas que reconhecem esse chip ao qual você possui. Tem, as máquinas de cartão de crédito, a maioria são com NFC. O meu celular, o celular de vocês, eu acredito que a maioria tem NFC, né? Alguns carros, modelos mais novos, possuem NFC também. Então já tem, assim, como a minha mão conversar com várias coisas aí no dia a dia. Então, você consegue pagar, você consegue realizar pagamentos encostando o braço na maquininha de cartão. Isso, só me aproximando agora que tem proximidade, o pessoal estranha, né? Mas eu pago. Aí depois que eles veem o papelzinho saindo, eles ficam mais contentes. Mas eles estranham, né? Ainda mais que tem essa história, como me perguntaram se é o número da besta, né? Como eu digo, é o chip dos bestas. Mas enfim, é legal ser um ciborgue, ser diferentão de vez em quando. Legal. Então, pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, podem deixarem aqui no chat. Aproveitando a oportunidade que serão respondidas. Só esperar um pouquinho, ver se ainda tem perguntas, professor. Tranquilo. E como eu disse, é muito fácil de me encontrar na internet, porque meu nome é único na internet. Vocês podem pesquisar, só tem. Eu não posso nem ser ladrão, que seria muito fácil de me encontrar, né? Não posso nem virar bandido. Então vocês me encontram no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, e tudo é Cleorbit. Um amigo meu até brinca, né? Quando alguém pergunta qual é o e-mail do Cleorbit, ele diz Cleorbit arroba qualquer coisa, meu amigo. Arroba Gmail, arroba Hotmail. O que você colocar depois do arroba, eu vou receber. Não se preocupe, que sou eu. Sou eu que vou receber aquele e-mail ali. Então tá tranquilo, tá favorável, como diz a música, né? Esse nome do senhor saiu da onde mesmo, professor? A minha mãe estava grávida, ou seja, comigo no ventre, né? Eu estava na barriga dela naquele momento. E ela estava em frente à casa que ela morava lá no Maranhão, a Sarneilândia, né? Como eu gosto de falar, o playground da família Sarney, ou seja, a fazenda particular da família Sarney, que é o Maranhão. E ela estava ali sentada quando um casal passa na rua e eles começam a trocar tapas. Um casal ali se estapeando
E eles começaram a xingar um ao outro. E no meio dos xingamentos, um deles disse, né? Olha, nunca mais olhe na minha cara. Você não passa de um Cleorbert. Aí minha mãe ouviu. Minha mãe ouviu, anotou, rapaz, Cleorbert, cara, que nome legal. E colocou em mim, né? Claro que eu tô brincando, né? O meu pai, é pior o negócio. O meu pai, talvez seja até pior. Meu pai achou o meu nome num Almanaque do Pensamento, que era um livro que era publicamente pela editora Abril, que vinha com várias curiosidades, vinha com questões relacionadas à astrologia, signos, previsão do tempo. Era uma espécie de mini internet ali, num livro que você lia no começo do ano. Geralmente ele era publicado em janeiro. E esse Almanaque do Pensamento era de 1978. E vinham com vários nomes estranhos. E um deles é Cleorbert. Ele achou e colocou. Meu nome me registrou com esse nome, que é um nome grego, que é a junção de dois nomes. É Cleo com Elizabeth, né? Cleo é celta, na realidade Elizabeth é grego. É o protegido de Deus e o escolhido de Deus. É um nome aí bem forte aí para o cristianismo. Então é daí que vem esse nome totalmente estranho. Mais perguntas a respeito da minha intimidade, além de quererem saber do meu chip e do meu nome? Não, Se não... Só isso mesmo, professor. Então, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, o ilustre aí compartilhamento de conhecimentos, e também em prol aí do nosso coordenador, que não pôde estar presente nesse momento, que ele tinha outra reunião, o Alex Coelho. Ele pediu para agradecer bastante o senhor também pela ilustre presença e dizer que o CESUP está de portas abertas e por mais é isso. Acredito que assim como eu, estudante também, todos os demais presentes aqui estão muito gratos e satisfeitos aí com o que o senhor agregou com a gente nessa noite. Eu fico extremamente honrado aí, novamente repito, pelo convite, por esse bate-papo aqui, mais um monólogo, mais eu falei, mas vocês interagiram, o que é excelente. Eu desejo não somente um bom resto de dia, mas o fim de semana já se aproxima também, e também uma ótima carreira e saúde aí para todos nós aí, frente a essa pandemia, tá? O prazer foi meu de estar aqui com vocês, eu tenho prazer em fazer esses repasses aí para a sociedade. A gente se encontra aí pela internet. Um abraço forte a todos e todas. Até mais. Até mais, professor. Obrigado.